Olá, continuando, né? A quarta aula, eu estava falando dos livros de Joel e Oséias. E no Oséias, o capítulo é 6, de versículos de 1 a 3 apenas. E agora vamos para Zacarias. Nessa segunda parte da quarta aula, vamos estar tratando a questão também de Zacarias, a questão das chuvas, das tempestades, mas principalmente das chuvas. E em homenagem à chuva, né, que foi falado em Oséias, a chuva da primavera, que lindo. Aqui são as flores, né, da Espanha, tem bastante aqui pela rua. Aqui, né, uma amarelinha que eu peguei e fiz esse vasinho lindo com uma garrafinha, né. Então, eu amo flores e tinha que trazer flores para dentro da casa, né. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então, em Oséias, falamos, né, sobre a questão emocional da chuva, na questão espiritual e na questão física. E agora em Zacarias, no capítulo 10, essa chuva também foi dividida em 3 partes. Na questão física, é nos versículos 1 e 12. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens, ele dá as plantas do campo. E o 12 depois fala na questão física também, mas em outra parte. Então, aqui o Senhor falando da chuva da primavera, como foi em Oséias, falando da chuva da primavera. Zacarias também fala dessa chuva, que é uma chuva gostosa, que é uma chuva tranquila, né? Então, a primavera no Brasil é entre setembro até dezembro. Então, em dezembro começa o verão. E aqui na Espanha, a primavera vai começar lá para março. Aí começa a primavera aqui. Então, o inverno vai até fevereiro e a partir de março começa a primavera. Então, com certeza vai florir. Já está florindo, né? Olha quantas flores lindas. Mas a chuva vem e a chuva abençoa a terra, abençoa, dá frutos. Então, o Senhor é quem faz o trovão, o Senhor é quem envia chuva aos homens e dá plantas do campo. O Senhor é que traz a chuva para abençoar. Na parte física, então o Senhor nessa parte física vai abençoando as nossas vidas, dando sustento. Porque aí vai brotando as flores, vai brotando os frutos. E também na questão de provisão. Então Deus manda provisão para as nossas vidas, suprindo todas as necessidades. Então o Senhor fala na palavra dele: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Mateus 6,33 fala sobre isso. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Muitas pessoas confundem isso. Buscar o reino em primeiro lugar é buscar a presença de Deus. O reino de Deus, a presença dele, estar com ele, orar, ler a palavra, se fortalecer na palavra, jejuar. O jejum faz com que a nossa carne seja mortificada. Temos vários tipos de jejum que as pessoas comentam hoje em dia. Até jejum de chocolate, jejum de doce. Mas isso não é jejum, isso é promessa. Né? Lembra para quem estava no catolicismo que faziam várias promessas para conquistar algumas coisas diante de Deus. Mas o que Deus quer é jejum. O jejum é você falar para o seu corpo: eu não vou me alimentar. Porque a primeira coisa que a gente precisa como ser humano é comida. É a primeira coisa básica. Então a gente tira essa primeira coisa básica e fala assim: Senhor, eu abro mão da primeira coisa básica que eu preciso para buscar a tua presença. Aí você tira um café da manhã, tira um almoço, ou tira somente uma refeição para quem toma medicações, né? E aí tira somente uma refeição. E aí você vai se alimentando naquele período de manhã, de tarde, de noite, da palavra do Senhor. Aí eu posso fazer jejum das 8 em diante, até que eu fico acordado até as 2 da manhã? Pode. Aí você se abstém de ficar beliscando a geladeira e se entrega a estar na presença do Senhor.
O importante é você ter essa qualidade diante de Deus. Então, o jejum nada mais é que mortificar a carne, para que a carne você não fique satisfazendo ela com comidas e também com vídeos. Arrancar. Não vou ficar assistindo nenhum tipo de vídeo, não vou ficar assistindo televisão, nada que me atrapalhe na presença do Senhor. E eu vou ler a Bíblia, vou orar, vou buscar no Senhor a presença dele, e aí sim escutar louvores. Aí sim você vai estar dando um jejum de qualidade para o Senhor, para a glória dele. Então, esse é o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, justiça, o que é buscar a justiça de Deus? É quando eu falo assim, Senhor, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu vou entregar nas tuas mãos todas as aflições do meu coração, todas as injustiças que fizeram contra mim, tudo que me aflige, tudo que me incomoda, tudo que eu quero no meu temperamento que seja resolvido do meu jeito, eu entrego a minha vontade, que é a minha justiça diante do Senhor. E o Senhor faça a sua vontade em mim. Aí é buscar o Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas confundem com ativismo cristão, ativismo nas igrejas, ativismo em todos os lugares. Ah, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não. Você está buscando um ativismo. O reino de Deus é buscado tendo uma intimidade em primeiro lugar com Deus. E aí o Senhor vai te orientando o que você deve fazer para agradá-lo, para ser bênção nesse reino maravilhoso, proclamando ele a tempo e fora de tempo. Amém? Então essa chuva é uma bênção para os homens, porque traz o alimento, traz o sustento, e aí satisfaz, né? Dá aquela, o emocional fica fortalecido em relação a isso. Depois na questão espiritual, a gente vê do 1 ao 6 também. Então, não, a partir do versículo 2, desculpa. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, e o povo de Judá lhe fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Aí depois fala sobre o futuro, né, aqui. O Senhor vê que naquele tempo em que o povo de Deus estava lá na Terra Prometida, já cada um estabelecido com os reis, líderes, que os líderes começaram a corromper o povo. Então são os falsos pastores. Os reis começaram a ir para a idolatria, os profetas queriam agradar os reis, e aí começou uma bagunça generalizada no povo que se dizia povo de Deus, povo separado, porque agora eles apenas se diziam ser povo de Deus, mas povo de Deus eles não eram mais. Eles começaram a ir atrás dessas coisas, achar que essas coisas são corretas, e foram se afastando da presença do Senhor, foram se deixando levar. Ah, o rei está falando, deve ser correto. O profeta está falando, deve ser o correto. Porque a grande maioria não sabia ler e nem escrever. O povo não sabia ler e escrever. Quem sabia eram os profetas, os escribas, os reis, sacerdotes. Mas o povo mesmo, o povão, não sabia ler e escrever. E lembra que Deus fala na sua palavra, reis por ter conhecimento, né? Então meu povo peca por falta de conhecimento. Então você não conhecer a palavra, as escrituras, não estudar a Bíblia, não meditar na Bíblia, isso faz com que você realmente não tenha conhecimento. E qualquer vento de doutrina te leva. Qualquer lobo enganador te leva. Com pele de pastor, com pele de líder, com pele de o que for, vai carregar você com aquela cara de santidade, falando em línguas estranhas que a gente nem sabe que línguas são essas. Pode ser línguas até malignas, né? Inspiradas pelo diabo, infelizmente. Ou há pessoas que repetem o que ouvem, e aí vão falando, vão repetindo
Por exemplo, a pessoa vai falando em línguas, a outra vai repetindo, vai inculcando, de tanto que a pessoa ouve as línguas, ela começa, eu também estou falando, e começa a repetir as palavras que ela já escutou, né? E fazer os trejeitos que ela viu a pessoa fazendo. Então, nós estamos num grande engano espiritual e precisamos voltar às escrituras, voltar a estudar a Bíblia, ter tempo com Deus e assim buscar em primeiro lugar o reino dele. Então, senão a gente vai ser guiado para o que ele está falando aqui, ó. Que eles foram guiados para falsos ídolos, adivinhadores, que contavam sonhos enganadores e que o consolo que traziam era vão. Quanta gente abrindo a boca nos púlpitos, falando sobre prosperidade, prosperidade, porque você vai ser próspero, que você vai ser próspero só na questão financeira. Só na questão financeira. Porque Deus vai te dar isso, porque o ano que vem, esse ano agora, né, de 2026, você vai ter muito, você vai ganhar muito, que Deus é contigo, que você vai ter o quê, vai ter o seu lá, portas vão se abrir, e papapá. Enquanto as pessoas não se preocupam em falar o seguinte: Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter um relacionamento íntimo com a sua igreja, com a sua noiva. Quer poder falar ao coração. Intimidade é falar ao coração, é entrar no profundo, curar as feridas da alma, tratar a gente de dentro para fora. É isso que Deus quer da nossa vida, é isso que Deus busca em nós. Então, muita gente se levantando falando isso, ídolos se levantando, pessoas adorando pessoas. Hoje os ídolos não são feitos de pau e madeira no meio evangélico, são feitos de pessoas. Então, aquele que fala eloquente, que faz trejeitos, que fala assim diz o Senhor, e papapá, e fala tudo que você quer ouvir, e fala papapá, e não sei o quê, e não sei o que lá. Aí você começa a idolatrar aquela pessoa. Quantas pessoas chegavam para mim, vamos lá, Vânia, no culto tal do fulano, porque lá é uma bênção, é toda semana, ele faz a mesa do não sei o quê, ou faz não sei a cadeira de não sei o quê, porque veio o anjo descer lá, porque aquela mais o quê, e vamos lá, e as pessoas idolatrando pessoas e lugares. Porque a igreja tal, lugar tal, você vai lá e sai impactado, né? A idolatria. Você não está buscando a presença, você está buscando pessoas e lugares. E o diabo te leva a isso. O diabo te encurrala a isso. O diabo fala que em tal pessoa tem a solução. Em tal pessoa você consegue ter o que você precisa com aquela pessoa em determinado lugar. Aí você vai naquela pessoa em determinado lugar e se decepciona. E aí você culpa Deus. É o que tem acontecido. Então, o consolo que as pessoas vão é vão. E já naquela época de Israel, eles já faziam isso atrás dos adivinhos, atrás das pessoas que falavam em nome de Deus, que achavam que podiam mais do que Deus, ídolos falsos. E aí eles iam atrás e acabavam tendo um falso consolo. Pastores terríveis conduzindo o povo de maneira terrível, como a gente vê hoje. Então a gente vê hoje pessoas montando denominações inteiras para enganar cada vez mais pessoas, para arrecadar mais dinheiro e arrancar dinheiro das pessoas, e enriquecer a custa das pessoas, da boa vontade e do desespero emocional e espiritual das pessoas. E também físico, porque as pessoas vão atrás das igrejas que prometem mundos e fundos para poder sair daquela tristeza, daquela pobreza, daquela coisa horrenda que elas estão vivendo. E aí vão lá, falsas promessas, falsas coisas, e as pessoas saem achando que conseguiram algo e não conseguiram nada. E ficam cada vez mais frustradas e ainda culpam a Deus por causa disso. Então Deus falou que vai vir a ira dele contra esses falsos pastores,
falsos líderes, pessoas que enganam. Eu soube de uma notícia até que me entristeceu muito, que uma pessoa, acho que agora não é só uma pessoa, várias pessoas estão fazendo isso, que tem muito dinheiro e nem cristãos são, como a gente vê lá em São Paulo, na Rua Conde de Sarjedas. Quem vai lá em São Paulo comprar literatura cristã, muitas lojas não pertencem a cristãos, pertencem a espíritas e chineses e por aí vai, pertencem a outras pessoas que não creem em Deus, mas estão vendendo literatura cristã porque sabem que dá dinheiro, né? E não só literatura, como tudo, né? Aí na rua, às vezes, você vê pessoas com banners grandes lá, levita, eu sou um levita, posso cantar na sua igreja, com banner do lado da pessoa. Eu sou um pregador, que eu posso pregar na sua igreja, eu estou com a agenda aberta, tá lá os banners, e as pessoas do lado dos seus banners, para você contratar essas pessoas e ir para sua igreja para lotar e ter mais dinheiro na arrecadação, não para trazer Jesus para a vida das pessoas. Infelizmente é o que está acontecendo. Então, pessoas que estão montando lojas que não são cristãs, pessoas também não cristãs estão montando denominações inteiras e trazendo pessoas eloquentes para falar ao coração das pessoas, porque muitos recebem o dom não recebem, não é um dom, tá? Dom é dado por Deus, mas assim, a pessoa tem nela uma natureza em que ela tem um convencimento, ela consegue convencer você a comprar e adquirir coisas. Nós vemos isso com vendedores nas lojas, né? Às vezes você não quer comprar tal produto, mas você acaba comprando de tanto que o vendedor te manipula e te não sei o que, fala que aquele produto era maravilhoso, que aquele produto é incrível, que aquele produto é lindo, que você precisa daquilo, e você leva sem nem precisar. Daqui a pouco você levou. Por quê? Porque ele tem o poder do convencimento. É algo dele, da natureza dele. E aí, pessoas inescrupulosas, uma coisa assim, elas pegam essas pessoas, contratam essas pessoas e colocam à frente de púlpitos. E falam assim: você conhece um pouquinho da Bíblia? É só conhecer um pouquinho. Uns versículos você vai falando, vai falando. E aí a gente vê o que está acontecendo, que são os grandes escândalos dentro das denominações. Então, nós temos que orar até para congregar. Senhor, é da tua vontade que eu congregue aqui, é da tua vontade que eu esteja em tal lugar, é da tua vontade que eu esteja com a minha família aqui, com a minha família dentro deste local, né? Então, nós temos que realmente cuidar do que é nosso, dos nossos, para que em nome de Jesus a gente coloque a nossa família para que ela cresça na graça e no conhecimento de Deus neste local com os irmãos. Amém? Então, Deus falou que iria se irar contra esses líderes e ia pegar eles de jeito. E aí, Deus vai falando aqui em Zacarias, né? E vai falando a questão emocional, espiritual, e ele vai falando até o versículo 10. Não, de 1 a 6, desculpa. Aí depois no emocional, de 7 até o 11. Então, na questão emocional, Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará, como se fosse com vinho, seus filhos verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. E aí ele vai falando, vai falando. No 11, vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revolto, e as profundezas do Nilo se secarão. E ele vai falando. E no 12, ele fortalece as pessoas por completo. E eu os fortalecerei no Senhor, e o meu nome marcharão, diz o Senhor. Então Deus restaura o físico, Deus restaura o emocional e restaura o espiritual. Deus é um Deus trino, então ele se preocupa com as nossas três partes. E essa chuva que cai é para restaurar por completo. A gente não é restaurado pela metade, nós somos restaurados por completo, porque Deus quer a gente como ser completo diante dele, para a glória de Deus. E aí o Senhor fecha
Quando ele manda a chuva como orvalho, ela vem e faz germinar as sementes de dentro para fora. Então o Espírito Santo age assim em quem crê, em aquele que realmente entrega a sua vida nas mãos de Cristo, aquele que fala: Jesus, eu creio que o Senhor pagou o preço por mim na cruz do Calvário, que o Senhor morreu no meu lugar, que por mais boazinha que eu seja, bonzinho, ou mais religioso que eu seja, eu não vou conquistar o céu. O céu é conquistado por ti. Então, o Senhor pagou o preço. O Senhor é o elo de ligação entre eu e Deus Pai. E eu preciso de ti, Jesus. Seja o meu Salvador, porque eu estou afundando no meu mar de sofrimento, no meu mar de pecados, de tristezas, de angústia, de dores e de mágoas. Eu preciso da tua graça. Seja meu Salvador, me arranca desse mar, me coloca no lugar seguro que é a tua presença, que seja o meu Deus que comanda a minha vida, o meu Senhor que dirige o meu caminhar, a minha vida, comande Jesus o meu caminhar. E aí você fala assim: Deus, seja o meu bom pastor, Jesus, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz para que todos os meus pecados fossem perdoados. E eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. E por isso o Senhor pode ser meu Senhor, meu Salvador e o meu Deus. Eu creio. Então, quando você declara isso de todo o seu coração, você nasce de novo. O Espírito de Deus vem morar dentro de você. Você é selado com o selo, que nem os reis selavam as cartas com aquela cera. Deus sela você com o Espírito Santo. Não, esse aqui é meu. Esse quer me seguir. Esse quer receber o meu perdão através do meu Filho Jesus Cristo. Esse crê que por mais religião que ele tenha, não vai chegar até a mim. Ele crê em mim. Ele crê na minha palavra, que minha palavra é a verdade. E quer seguir a mim de todo o coração. Então, sela com o Espírito Santo. E aí começa o trabalhar de Deus na nossa vida, nos lapidando e nos moldando, tirando todas as impurezas, que nem uma pedra preciosa, que ele vai lá, arranca do meio do monturo, tanto o ouro como os diamantes, eles são arrancados no meio da sujeira, lá no meio da rocha, da impureza. Ele é arrancado e aí vai sendo purificado, lapidado ou colocado no fogo. E aí o Senhor vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, mandando chuva, mandando chuva. E aquela semente do Espírito Santo que foi plantada dentro de nós começa a germinar. E aí daqui a pouco desabrocha. E aí as pessoas começam a ver aquela planta nova em você, você é uma nova pessoa. E aí a pessoa, nossa, você está diferente, você é uma nova pessoa, você está diferente, com um sorriso diferente, com uma atitude diferente da vida. O que aconteceu? Aí você fala que foi Jesus que entrou na sua vida. Mas só que quem vai dar os frutos em você é o Espírito Santo. E aí vai vir a chuva mais forte que a seródia, mais forte, mais torrencial, e ela vai inundar a tua vida. E aí aquela semente que estava lá, que brotou, começa a crescer, crescer, crescer como uma grande árvore, até que vai vir os primeiros frutos. Mas para essa árvore germinar mais forte, ela precisa ser adubada, precisa ser colocado bastante adubo, que é a palavra de Deus, precisa ser encharcada pela presença do Senhor, precisa você buscar a Deus na igreja. Igreja não é local, não é plaquinha, não é denominação. Igreja são pessoas, não é uma parede, não é um banco, não é um som, não é o seu líder. Igreja são pessoas lavadas e compradas no sangue de Jesus. E aí você se reúne com aquela igreja e ora com aquela igreja e busca Deus com aquela igreja e está na presença do Senhor com aquela igreja e persevera na presença do Senhor com aquela igreja e vai indo
até que acontece o que aconteceu em Pentecostes, o derramar do Espírito vem sobre a tua vida. E aí você começa a dar tantos frutos do Espírito e começa a transbordar paz, alegria, amor, paciência, e vai temperança, e vai. Porque o Senhor faz isso na nossa vida. É Ele quem faz o milagre. Uns plantam, um vai lá, planta a palavra, fala de Jesus para você. Aí vai o outro amigo, colhe, quer dizer, leva você a Cristo. E o Senhor dá o crescimento. O Senhor faz você crescer na graça e no conhecimento dele. Glória a Deus. E a questão do processo todo espiritual leva a gente ao amadurecimento. Ninguém fica santo de um dia para a noite. Ninguém se torna uma super mulher de Deus ou super homem de Deus de um dia para a noite. Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos estar na presença. Esse é o caminho estreito. Esse é a porta estreita. É nadar contra a maré, nadar contra a correnteza do nosso dia a dia, que a gente tem que estar fazendo, acontecendo, fazendo, acontecendo, fazendo, acontecendo, e a gente fica lutando para fazer acontecer e a gente não vai para a porta estreita, o caminho estreito, que é a presença do Senhor. É buscar o Senhor, é estar na presença dEle, é abrir mão da carne, dos nossos desejos, das nossas vontades ferrenhas. É falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Mostra o que está errado, muda a minha vida, para que eu seja sal e luz. E aí você se torna uma bênção nas mãos do Senhor. E essas chuvas temporãs e seródias vão ser constantes na nossa vida até a gente chegar na eternidade com Deus. Então pense nisso, fale com Deus, converse com Ele, feche a porta do teu quarto e vá buscar em secreto, como o Senhor fala na palavra dele. Busque em secreto, tenha tempo com o Senhor. Ah, mas você não sabe, a minha vida é tão corrida, a minha vida é... Gente, a gente dorme, a gente descansa. Então, Pai, eu vou abrir um pouco, até abrir mão do meu sono para estar na tua presença. Se tá todo mundo quieto da 1 da manhã às 6, então eu vou te buscar da 1 às 2, das 5 às 6, e eu vou ter um tempo com o Senhor. Eu preciso desse tempo, eu preciso estar com Deus. Então é assim que a gente caminha na porta estreita, no caminho estreito. Onde largo é o caminho da perdição. Quer dizer, largo é o caminho da perdição, por quê? Porque a, a alma, a carne vai querer satisfazer a gente, que é, nossa, dorme mais, descansa mais, para que isso? Para que buscar Deus? Você precisa descansar tantas horas por dia, papá. E aí você não liga para ter o tempo com o Senhor. E aí quando vem a tribulação, porque ela vem, quando vem a grande tempestade que ela chega, você é que nem diz lá em Mateus, a chuva vem e leva, a tempestade vem e leva, porque não está firmado na rocha, você está firmado na areia, das tuas convicções. A areia é nossas convicções, nossa religiosidade, né? Onde a gente finca, é areia. Agora, quando você finca na rocha, que é Cristo, na rocha, que é a palavra, você finca, não, eu tive um tempo com Deus, eu busquei a Deus, eu orei, eu jejuei, eu tive meu devocional todos os dias com meu Deus, eu tive ele em primazia, ele era o primeiro, antes de eu acordar, começava a buscar ele, começava a orar, ler a palavra. Você está fincando o quê? Na rocha, em Cristo. E aí quando vier a tempestade, você não vai desabar, você não vai ser tragado e levado pela correnteza. Veio na minha vida grandes tempestades. Em 2021 a 2022 foi um ano inteirinho de tempestade, onde eu me finquei na rocha e ali eu estava fincada, e aquela correnteza forte que queria levar-me barreira abaixo, e queria me tragar, que era a depressão, veio, e aí começou a me empurrar
Porque a depressão ela vem na questão emocional, física e espiritual. Ela vai te levando, que nem aquele quando vai chovendo aquela tempestade, os rios enchem. E aí você tem que se abrigar numa árvore, você tem que se abrigar no teto de uma casa, para que o rio não te carregue, né, com a sua família. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que me abrigar no Senhor, no lugar mais alto, e eu tive que me abrigar esperando aquela chuva torrencial passar, aquela tempestade que levava barranco, que levava tudo, que começou em abril e foi indo maio, junho, julho, agosto, setembro, que também foi uma outra tempestade, duas, quase uma atrás da outra, de 2024 a 2025, né? Foi uma tempestade brava, fortíssima, grande, que terminou em julho do ano passado. Começou em abril também e terminou em julho. E aí aquela tempestade vindo, atingindo meu físico, meu emocional e foi atingindo a família inteira. E eu teve que me abrigar em cima, no teto, né? E ali esperar em Deus aquela... Parecia, lembra do Rio Grande do Sul? Que foi levando tudo, levando todas as coisas? Foi o que aconteceu comigo. Então, quase que meu marido falece, meu filho foi para o hospital, minha filha ela em Portugal tendo contrações terríveis, meu netinho, né? Então, foi uma tempestade grande financeira, tudo junto. Então, levou. E eu me abriguei lá em cima. E depois Deus foi restaurando. A tempestade acabou. E aí Deus foi restaurando todas as coisas, colocando tudo no lugar, mandando pessoas para ajudar a restaurar o local, mandando ajuda, socorro, como a gente viu no Rio Grande do Sul. E Deus foi colocando tudo em ordem. Porque Deus é assim. Deus é lindo e ama a gente. Amém? Vou estar orando por você encerrando essa aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que vai estar assistindo agora esse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo. Se estiver debaixo de uma grande tempestade agora, que o Senhor ajude essa pessoa, essa irmã, esse irmão se firmar em Ti, subir para o alto e buscar ao Senhor. Ajuda esse irmão, essa irmã, fortalece ele em Ti, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários aí do vídeo, fale se você está nessa tempestade para me estar orando por você. Comente, coloque aí e realmente esteja com a gente nesse curso. Que Deus te abençoe e te fortaleça a cada dia. E se você se sentiu abençoado com esse curso e quiser colaborar, né, conosco, vai estar aí o Pix e você pode mandar uma oferta que Deus colocar no seu coração. Um beijo, Deus abençoe e esteja conosco em nome de Jesus. Glória a Deus.